Lucas capítulo 2, versículo 52. Crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e os homens. Uma palavra simples, mas que vai trazer um entendimento profundo ao seu coração, e eu peço que você guarde ela no fundo do seu coração. Pastores, obreiros, presbíteros, diáconos, bispos, membros, todas as pessoas têm que entender o significado dessa palavra. A Bíblia está dizendo que Jesus ele crescia em sabedoria e em estatura, em graça para com Deus e para com os homens. O que hoje Deus quer falar no nosso coração? Que a vida é uma constante evolução. É uma constante evolução, é constante crescimento. Em todos os momentos da vida nós temos que crescer. Jesus é o nosso maior exemplo de pessoa, de ser humano a ser seguido. A Bíblia diz que ele crescia em sabedoria, ele crescia em graça diante de Deus, diante dos homens. Isso significa que Jesus, o tempo que ele viveu nessa terra, ele sempre evoluiu, ele sempre cresceu. E nós temos que seguir o exemplo de Jesus, crescer. Eu dizia agora há pouco para algumas irmãs obreiras, vocês têm que crescer. Nós temos que crescer. Por quê? Porque aquilo que nos derrubava, aquilo que nos chateava, que fazia nossa fé cair lá no começo da nossa jornada, agora, se você cresceu, ela já não te atinge mais, já é pequeno para te atingir, porque você cresceu. O problema é que as pessoas estão dentro da igreja estagnadas. As pessoas vêm para a igreja, não guardam a palavra no coração e ela não cresce, porque a palavra ela é como o leite genuíno de uma mãe que faz a criança crescer. Quando você ouve a palavra e coloca ela em prática, você cresce. E você crescendo, aquelas coisas que você não alcançava, você passa a alcançar. É aquelas coisas que te entristecia, que te fazia pensar até mesmo em desistir, ela já não faz mais. Por quê? Porque você está numa crescente. E não só diante de Deus, mas diante dos homens também. Então você tem que assimilar, você tem que andar junto o crescimento espiritual com o crescimento físico. O crescimento diante de Deus e o crescimento diante dos homens. Tem gente que cresce diante de Deus, mas diante dos homens ela não cresce. Ela não cresce, ela continua estagnada. E ela dá mau testemunho, porque ela não prospera, ela não desenvolve em nada. Tudo que ela faz dá errado e fica falando que é prova. Você que está ouvindo e vai ouvir esse áudio, esse vídeo, você sabe o que eu estou falando. Tem cristão que dá muito mau testemunho, porque a vida dele não cresce. Ele até é uma pessoa de Deus, uma pessoa que está crescendo espiritualmente, mas no mundo físico é uma pessoa amarrada, é uma pessoa presa, não cresce, não desenvolve. Então, nós temos que aprender que nós temos que crescer diante de Deus, diante dos homens, e crescer em sabedoria. Cada situação que você vive é uma oportunidade para você crescer, aprender. Agora, tem pessoas que ela pega as pedras que lançaram nela e ela fica mostrando para os outros o quanto que ela sofre. Tem gente que pega aquela pedra e faz um muro, faz uma muralha, ou seja, ela cresceu. Ela foi tomando pedrada, foi pegando aquilo de experiência e vai crescendo e vai desenvolvendo. Jesus desenvolveu, cresceu tanto que enfrentou o maior adversário do homem, que é a morte. Ele enfrentou, passou e venceu ela. Então, por que Jesus disse que nós temos que deixar? A Bíblia fala isso, né? Deixando as coisas de criança. Como é que é? Antes eu pensava como criança, agia como criança, mas agora que eu cresci, eu já não ajo mais como criança. É mais ou menos isso o versículo. Quer dizer, ou seja, quando a pessoa chegou na igreja,
Ela chegou na igreja, ela era fraca. Eu sou fraca, pastor, ora por mim, pastor. Mas chega um momento que a pessoa está na igreja, ela vai crescendo tanto na fé, que já tem situações que ela já não precisa mais de pedir oração. Ela cresceu. Agora ela já sabe repreender o diabo. Agora tem pessoas que estão dentro da igreja, passa 2 anos, ela ainda está igual galinha da Angola. Tô fraco. Crente 6 horas. Vocês oram por mim? Vocês oram por mim? Não cresceu, não evoluiu nada. Alguns que estão até manifestando com demônio ainda, porque não cresceu. Não cresceu. Mas nós temos que seguir no exemplo de Jesus. Crescer todo momento. Tudo que a vida lançar para nós temos que usar de escada, de trampolim para crescer, desenvolver, crescer. É uma luta, cresce.